Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos à meditação, do estudo 28, tema do volume 1, trecho 11. A primeira coisa que a alma deve é fazer morrer a própria vontade em tudo, mortificando-a constantemente em todas as coisas. Depois me dizia: a primeira coisa que quero que mortifiques é a tua vontade. Aquele eu deve ser destruído em ti. Quero que a tenha sacrificada como vítima diante de mim, para fazer que de tua vontade e da minha se formem uma só. Não estás contente? Eu respondia: sim, Senhor, mas dá-me a graça, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava dizendo-me: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. E assim se sucedia. Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse, logo a voz interior me dizia: tu descansas e eu não tive outro leito que a cruz. Logo, logo, sem tanta satisfação. Se caminhava e minha vista se ia um pouco longe, logo me repreendia: não quero que a tua vista se afaste de ti, além da distância de um passo a outro, para fazer com que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me: eu tudo criei por teu amor, priva a tua vista desse contentamento por meu amor. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como por exemplo os ornamentos dos altares, as procissões, dizia-me: não deves ter outro prazer senão somente em mim. Se enquanto trabalhava estava sentada, me dizia: estás muito cômoda. Não te lembras que minha vida foi um contínuo penar? E tu? E tu? Logo para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia, e algumas vezes em brincadeira lhe dizia: vê, senhor, a metade da cadeira está vazia. Vem sentar-se junto a mim. Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e apatia, me dizia: logo depressa, que o tempo que ganharás apressando-te virás a passá-lo junto a mim na oração. Às vezes eu mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Sim, sim, me respondia. Faremos juntos, para que depois que terminares, ficaremos mais livres. E acontecia que em uma hora ou duas eu fazia o que tinha que fazer o dia todo. Então ia rezar e me dava tantas luzes e me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para contá-las. Lembro-me que enquanto trabalhava sozinha, via que o fio não era suficiente para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então me dirigia a ele e dizia: de que serve, meu amado, ter me ajudado? Porque agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoas e elas me impedirão de voltar novamente. E então nossa conversa terminará. O quê? O quê? Ele me dizia. E tu tens fé? Sim, pois não temas, eu te farei terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar. Se fosse a hora do almoço e eu comesse algo agradável, repreendia-me internamente, dizendo: talvez tenhas esquecido que eu não tinha outro gosto além de sofrer por teu amor, e que tu não deverias ter outro gosto além de te mortificares por meu amor? Deixa e come o que não te agrada. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço. Ou então dizia que não queria mais e muitas vezes passava quase em jejum. Mas quando ia rezar, recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada de tudo mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: quero que tu te alimentes por meu amor. Enquanto a comida se une ao corpo, peço-me para unir meu amor à tua alma, e todas as coisas serão santificadas. Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nas menores coisas, tratava de fazer morrer minha vontade, para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradizesse, como por exemplo:
Eu tinha um grande desejo de receber a comunhão e durante todo o dia e noite não fiz nada além de me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido ao palpitar contínuo do coração e lhe dizia: Senhor, apressa-te, porque não posso ficar sem ti. Acelera as horas. Faz surgir logo o sol, porque não aguento mais, meu coração desfalece. Ele próprio fazia-me certos convites amorosos, com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: Vê, eu estou só, não sintas pena de não poderes dormir. Trata-te de fazer companhia a teu Deus, teu esposo, teu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negues esse consolo, que mais tarde, nas tuas aflições, eu não te deixarei. E quando eu estava com essas disposições, de manhã ia com o confessor, e sem saber o porquê, a primeira coisa que ele me dizia era: Não quero que receba a comunhão. Digo a verdade, era tão amargo para mim que às vezes não fazia nada além de chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia, mas ia ter com ele e dizia minha tristeza. Ó meu bem, por isso a vigília que fizemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devia ficar privada de ti, sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me dará força? Ademais, qual o valor de ir a essa igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar tudo. Enquanto assim desabafava, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração. Eu sentia dentro de mim, e em seguida me dizia: Acalma-te, acalma-te. Eis-me aqui. Estou já em teu coração. O que temes agora, não te aflijas mais. Eu mesmo quero te enxugar as lágrimas. Tens razão, tu não podias estar sem mim. Não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma por isso, e dizia-lhe que se tivesse sido boa, ele não teria disposto desta maneira, e pedia que não me deixasse mais, que sem ele eu não queria ficar. Nossa, muito incrível, né? Esse processo na divina vontade, né? De Jesus tirar mesmo, né, dessa morte da vontade humana do eu, né? De tudo que a pessoa faz questão, né? É uma forma assim, é uma didática que tá, não é regra. É uma didática, tem uma finalidade, o que Jesus está fazendo na alma da Luísa, né? E também na nossa. Então vamos lá, né? Vem Espírito Santo, né? Vem iluminar essa meditação, das palavras que o Senhor deseja, como o Senhor deseja que nós compreendamos essa palavra. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá. Então ele está trabalhando essa mortificação da vontade, né? Que é a morte do eu, né? O eu, porque tudo que a gente faz, a gente sempre pensa na gente, né? No que a gente quer, né? E o que a gente faz questão, o que a gente gosta, né? Então o eu no ser humano é uma coisa poderosa, 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 é muito forte. O nosso eu que não quer ser contrariado, o nosso eu que quer o tempo todo determinar como as coisas têm que ser, né? O nosso eu cheio de gosto, né? E até para as coisas espirituais, né? Muitas vezes é o nosso eu também, que a gente gosta, né? De estar num lugar, faz questão, né? E tá ali fazendo as coisas de Deus, mas assim, com muito gosto próprio, né? Porque a gente gosta, né? Quando não pode, fica chateado. Então, assim, esse processo de morrer para a vontade divina não é uma fantasia. Não é uma palavra mágica que você vai fazer os 31 dias com Maria, se consagrar e vai falar, né? Divina vontade reina na minha vontade e pronto, tá reinando, tá tudo bem, não tem mais eu, não tem mais vontade humana. E como se fosse uma mágica, né? E a vontade humana some, não, não. Você tem que conhecer, né? O próprio eu, né? Você vai descobri-lo, né? Para morrer. Você vai ter um conhecimento de si para morrer, né? Você vai perceber que Deus também vai trabalhar na sua vida, como fez na vida da Luísa, te contradizendo também, para o seu próprio bem, para te ajudar a viver de verdade essa morte de si.
Essa morte é real, da gente negar a si mesmo. Não é fantasiosa, não é faz de conta, não é de brincadeira. É real. E morrer pro nosso humano, a gente, por isso que fala que o sacrifício que a gente vai descobrindo que é difícil, que o nosso eu é muito forte, né? Ele quer ter vida, né? E na Luísa, você fala assim, nossa, mas coisas tão mínimas, né? Jesus não pede para mim sentar na metade da cadeira, como pediu aqui para ela, né? Não pede para mim deixar de comer o alimento, né? Tá lá num, eu tô almoçando no restaurante, eu posso pegar o que eu quiser ali, né? Jesus não fala assim comigo, né? Que não é para mim pegar, né? Tal comida, né? E pegar que eu não gosto, ir lá no restaurante pegar o que eu não gosto de comer. Não pede isso para mim. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? A Luz é a primeira, a primogênita ali, né? Formando ela, forjando. E para viver unicamente para Jesus, separando do mundo, muito mais do que nós vivemos separados, né? É, que no caso dela, até o alimento físico, ela vai chegar, ela não vai precisar praticamente, né? Ela não vai precisar, vai ser totalmente sustentada por Deus, não necessitar nem de comida, não necessitar nem de muito conversa com família, né? Ela vai viver muito parte do tempo dela acamada numa cama mesmo, e não uma vida assim, que ela vai sair, fazer as coisas, né? Então, assim, ele tá separando ela de uma forma muito especial mesmo. O propósito dela dar atenção exclusiva para o livro do céu, porque era o momento de depositar nela esses conhecimentos. Então, e esse sacrifício dela, que ela tá fazendo em nome de todos, né? Então, por ela ser assim a cabeça em que Jesus deposita esses conhecimentos, né? Essa alma. Então, ele tira ela realmente de tudo, qualquer coisa você pode imaginar. E também tem um propósito aí, né? Ela está inaugurando essa santidade que já existia, mas que estava, como que eu posso dizer, não podendo ser derramada nas criaturas, né? Como se tivesse contida em Jesus, porque ele, né? Ele conquistou novamente. Mas não podia dar para a criatura, como se tivesse suspenso, né? A criatura sem conhecer a vontade divina. E ela estava recebendo de novo coisas que nem os outros santos anteriores, né, receberam. E Jesus estava também consumindo nela a santidade humana, para ela viver o sacrifício, porque mesmo os santos humanos, São Francisco, qualquer santo você pode imaginar, né? Eles não tinham totalmente o eu destruído, né? Eles faziam mortificações, mas com a sua vontade. Então, tinha as coisas que eles próprios colocavam. Eu não vou comer essa comida. Eu não vou comer essa comida. Eu não vou dormir nessa cama confortável. Eu vou me penitenciar. Eu vou fazer jejum de 7 dias. Eu vou fazer tal coisa, e tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eles tinham, né? Eles tinham o seu eu ali ainda. E quando eles não tinham a penitência, quando eles eram contrariados, eles ficavam tristes, né? Eles ficavam com aquele sentimento ruim de uma culpa, né? De que não está se sacrificando por Deus. E então eles faziam questão de alguma coisa, mesmo que fosse sofrer por Jesus, né? Se mortificar, mas era algo deles, o eu. E na divina vontade não tem o eu. Você não se considera mais. Em nenhuma das hipóteses, nem para bem nem para mal. Mas isso não é uma mágica, isso realmente é um exercício de consciente. Você tem que tomar consciência disso e renunciar ao próprio eu. Então, Jesus vai fazendo essa didática com coisas da vida ali dela, para trabalhar nela, que tudo que ela fizesse, não é que Jesus é contra essas coisas, mas é que ela não colocasse o eu dela. Por quê? Porque ela recebe, porque para ela tanto faz, tanto fez ter ou não ter essas coisas. Seria assim. Não seria pela vontade dela no comando, pelo eu dela no comando, decidindo como deveria ser.
Então Jesus estava fazendo essa didática nela para manter ela continuamente sacrificada, para ser só a vontade dele, para ser só do jeito dele, né? Então olha só, aí ela pede a graça para Jesus, né? Porque ela por ela mesma, como que eu vou morrer? Como que eu vou morrer para mim mesma? Então, é Deus que manda a circunstância para a gente morrer. É Deus que nos dá também a graça. Nós não somos poderosos assim. Nós somos muito pequenos também, dependemos da graça de Deus para que a gente também entenda onde está ali também uma situação que está o nosso eu, receba aquela luz para entender onde nós temos que sacrificar, morrer para nós mesmos também. Então, as circunstâncias da nossa vida já vem carregada de situações para que isso aconteça, né? Porque o próprio Jesus provê isso, né? A gente entra no processo de purificação, né? A partir da nossa entrega à divina vontade. Aí você entra no processo de purificação. Então Deus vai mexer na sua vida, né? Nas circunstâncias ali e usar até das criaturas que vivem com você para te mortificar. E você não pode ficar pensando que são implicância das pessoas, porque o próprio Jesus está escondido nessas situações, permitindo aquela contrariedade para tirar algum eu seu, talvez um eu seu, um ego, que não gosta de ser contrariado, que não gosta de ser criticado, que faz questão de estar sempre bem com as pessoas, assim, na sua visão. Você gosta sempre que as pessoas te vejam bem, que interprete bem suas ações. Então, tudo que nós fazemos questões são paixões. Então, ele vai mortificando para tirar o nosso gosto, ele vai amargando essas coisas, porque a gente às vezes coloca nessas coisas muito a nossa. Faz questão, por exemplo, às vezes você é uma pessoa assim que é muito apegada à sua casa, né? Você faz muita questão da casa, né? Tá sempre muito em ordem. Não é uma coisa ruim. Você fala assim, mas não é uma coisa ruim a limpeza da casa, a ordem na casa. Mas às vezes assim, é uma coisa que é você com a sua vontade que tá ali, não é por Deus unicamente. É com a sua vontade, né? E que você fica ali muito preso naquilo, né? Então Deus amarga aquilo ali, fazendo você perder o gosto pela sua casa, né? Você perdeu o gosto de querer as coisas do seu jeito, né? Então ele permite alguma contrariedade justamente para morrer essa paixão sua, para que você largue o osso. Enquanto você está segurando o osso, né, de uma situação que você não quer largar a mão, aí é como se fosse uma guerra, você ficava ali em guerra, porque o seu eu brigando é a vontade de Deus, né? Que é clara para você, mas o seu eu ali querendo segurar aquele osso, né? Então você precisa largar aquele osso. Então, por exemplo, de repente você não consiga deixar tudo em ordem naquele dia na casa. Deus permita que você não esteja bem fisicamente e que você vai ter que aceitar que uma coisa ou outra vai estar fora do lugar. E talvez você seja uma pessoa assim tão perfeccionista que, nossa, só vê uma coisa fora do lugar que fica doida. E Deus permite que as pessoas da sua família te contrariem. Não deixe as coisas no lugar que você quer que elas coloquem. E quando você vai ver alguém pôs a toalha no sofá, alguém pôs o sapato no meio da casa, né? Quando você pensa que não, meu Deus, acabei de limpar a casa, mas vem um vento e vem uma poeira aqui, porque ele tá querendo que você só faça por amor a ele, não por um apego, não por um fazer questão dessas coisas. Então, ele te contraria, né? Às vezes ele usa de meios santos também, né? Às vezes você faz muito gosto de participar de uma reunião da igreja, lá de um grupo lá de oração, e você não gosta de perder, mas assim, você não gosta nem de pensar na situação de ficar sem ir, né? Então, assim, você vai com muito gosto próprio, você gosta de estar lá, mas é uma coisa sua, né? E de repente você começa a ir para lá e começa a perceber que você perdeu a vontade de ir. Então, isso, você vai perceber muito isso na divina vontade, que as coisas que você sentia um gosto, parece que esfriou. E às vezes as pessoas ficam até confusas. Aí parece que eu não amo mais a Deus, parece que estranho, eu me consagrei à divina vontade, parece que eu perdi o amor pelas coisas da igreja, pela missa, pelo grupo de oração, pela oração tal.
Então, assim, ele vai tirando esses gostos mesmo, permitindo essa frieza mesmo, para que realmente não tenha ali porque ele é ciumento, né? Ele é ciumento. Então, tudo que você faz questão, que você fica preso, ele vai tirando para que seja só por amor a ele. Se ele vê que é uma coisa que tá te distraindo, né? E que você tá lá cheia de gosto próprio, né? Então, ele vai permitir isso para que você só vá por amor a ele mais. Não porque você vai encontrar a pessoa tal lá, né? Ah, eu tenho um gosto tão grande quando eu vou pra igreja e vejo e sento perto da minha amiga da igreja. Nossa, eu amo ir pra igreja, sentar perto dessa amiga. Aí, de repente, Deus permite que essa amiga senta em outro lugar longe de você. Ou que ela vai para outra igreja, né, para outra paróquia. Ou que ela nem ligue mais para você, você até assuste, né? Mas que isso, nós era tipo, né, duas amigas, né, se encontrando no domingo. E agora parece assim que ela tá fria, distante, e você não é pra você arrumar confusão e ficar tentando tirar satisfação e com essa amiga e discutir, né, com ela, tentando entender por que que ela tá fazendo isso, não você entender que é o próprio Jesus nas criaturas, tirando de você o gosto para quando faz, tanto fez ela vir ou não vir. Você não ter prazer mais nisso, mas o seu prazer ser só fazer a vontade de Deus, nada mais. Não depender de uma situação, não depender de pessoas, não depender de nada. E tem faz isso com meu esposo, com filhos, tá? Te amarga, para não deixar que você põe gosto nisso. Ele fez isso com a minha bebê. Desde quando eu estava grávida e ganhei a bebezinha ali. Ele já começou a amargar algumas coisas com a bebezinha, né? Permitindo a bebezinha mais brava, parecendo que tá sempre meio que insatisfeita. Permitiu algumas contrariedades aqui na minha casa, algumas confusões. Você fala, Jesus, mexe com isso, permite, porque ele é ciumento e ele cuida e zela pela santidade dele em nós. Então, para que eu não ficasse apegada à minha filha já, porque é muito forte o vínculo de uma mãe com a criança. E quando você vira mãe, você pode virar uma pessoa assim muito apegada e ser gosto seu cuidar da sua filha, ser um gosto seu, né? Um gosto assim, ai, eu não entrego ela para ninguém, não deixo ninguém pegar, eu tenho que cuidar de cada detalhes dela. Aí eu tenho que me preocupar se ela vai ter alergia na pele, eu tenho que me preocupar, né, se vai vir se tem algum bichinho, se tem algum vento passando aqui, possa trazer para ela um resfriado. Eu tenho que me preocupar com a visita que pode pegar ela e trazer algum problema. Eu tenho que me preocupar em garantir isso para ela, isso, não sei o que o outro e ela me amar, e ela gostar de mim, e ela amar-me e eu ser a preferida dela, e ela falar primeiro meu nome, e não sei o que, um monte de coisa que pode criar de é muito forte. A maternidade é bonita, mas ela também pode, assim, se tornar ela é divina, porque uma graça é um dom de Deus, mas também é muito humano, e você pode ter aquele apego humano pelo seu filho muito forte, né, e de superproteção ali, né, de achar que você tem que estar sempre olhando, olhando. Então, às vezes, Deus permite uma criança mais agitada, mais brava, mais chorona, e que parece assim, nossa, era para me, se fosse uma criança mais boazinha, tranquilinha, me traria mais alegria, e parece que ele tira isso. É que você perca o gosto, ela, mesmo comigo ela chora, mesmo comigo ela reclama, né, e meio que você vai perder um gosto, para não deixar que você fique apegado. Aí permita que a criança te traga alguma, entre aspas, insatisfação, vamos dizer assim, né? Pro seu ego, né? Pro seu eu que quer ser amada, e de repente a sua filha parece que tem hora que judia de você, não liga muito para você, né? E Deus permita, se ele vê que isso vai fazer com que você tire os olhos dele. Entendeu? Então ele permite essa frieza, vamos dizer assim, essa realidade, para que você só cuide mesmo da sua filha por amor a Deus, não esperando que ela te ame, não esperando que você seja a preferida dela, a melhor amiga dela, e que vocês, né? Não assim por um apego à criatura. Então ele permite muito essas realidades na nossa vida e já é um cuidado. Não vejo isso como
Ai, Senhor, nossa, mas não pode gostar de nada, né, nessa vida. Não, não veja dessa forma, né? Como se fosse assim, que ele fosse contra a sua vida. Não, não pensa assim, né? Mas você tem que entender que todas essas coisas são de Deus. E quando você põe os bens de Deus acima dele, você está deixando de amar a Deus, você está sendo ingrato, porque o verdadeiro dono de tudo isso é Ele, que te empresta, que te dá para você cuidar. Mas se você olhar para a criatura em vez do Criador, você vai cometer o erro do Adão, que olhou para Eva e esqueceu de Deus, né? Então, assim, é muito sério, é um zelo que ele tem, né, dentro de nós, já que nós dissemos para ele que queremos morrer para nossa vontade, então ele está trabalhando. E tentar, vamos ver mesmo, então vamos lá, estou trabalhando, então ele está trabalhando na nossa alma para que isso dando as oportunidades para a gente morrer para nossa vontade. Porque se morrer para nossa vontade é algo concreto, verdadeiro, não é fantasioso, são situações concretas. Então pode ser com marido, filho, igreja, grupo da igreja, né? De repente você acaba sendo retirado de algum grupo da igreja. De repente as pessoas da igreja começam a ficar frias com você e você não entende o porquê que está acontecendo isso. Então, tudo isso é a mão de Deus que está trabalhando na sua alma, né? Que está vendo que ali tem um gosto. E às vezes você nem quer reconhecer isso, né? Você fica ali, né? Às vezes é a coisa do seu inconsciente, né? Mas que sente uma satisfação por aquilo, então ele tira para que sua satisfação não tenha nada na terra que te traga uma satisfação, mas que seja só a vontade de Deus. Então precisa chegar nesse ponto. Então, é a mesma coisa que para a Luísa, né? E ele tá falando, eu mesmo que te contradirei em tudo. Então, é ele mesmo que vai trazer a contradição. Então, não é para você ver como uma oposição à vontade de Deus. Aí, meu marido tá me opondo que eu viva na divina vontade. Não pensa isso, né? Tem um para aquele. Deus está trabalhando alguma coisa em você, tirando algum gosto. Às vezes você tem muito gosto pelo seu marido, né? Muito apego ao seu marido, capaz de ficar com o marido e esquecer de Deus. Capaz de ter vergonha de dar um momento para Deus, para ficar com o marido, né? E aí Deus permite que o marido que você faz tanta questão pise na bola com você, para te contradizer, né? Para que você possa perceber. Isso é uma informação para você de que tem algo que está errado ali. De que Deus está trabalhando ali para tirar o seu coração porque está se inclinando para uma direção errada. Então você precisa estar atento a esses sinais. Então é muito comum você sentir estados de ânimos diversos, tá? No início eu sentia muito isso, porque às vezes você é muito apegado ao sensível, mas se você for pessoa de grupo de oração, né? Você quer sentir sempre alegria, você quer sentir sempre esse ânimo para fazer as coisas. Você gosta de fazer, você tá com vontade de fazer. Então você tem muito assim o seu eu ali, né? Porque só faz se tiver vontade. Aí Jesus permite tirar tudo isso, tirar o estado de ânimo daqueles, assim, parecia que você não quer mais nada, parecia que você tá até meio deprimido. E ele faz isso para que não tenha nada que te mova, que não seja por sentimento, mas que seja por puro amor a ele. Então é muito importante e partilhar isso que você está vivendo para você entender. Não se entende essas coisas sozinha, é muito confuso quando está acontecendo, então tem que ser humilde e pedir ajuda, tá? Procurar pessoas que possam te orientar não ter vergonha, né? Não se esconder, não duvidar, não se esfriar por causa disso, mas buscar a luz, buscar a ajuda. Então, é muito importante isso. Então, aí tem alguns exemplos aqui, né? Que aí Jesus não é tanto o fato dela acordar ou dormir, mas é que se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia: Tu descansas e eu não tive outro leito que a cruz. Logo, logo, sem tanta satisfação. Então, assim, para que eu não tenha gosto de nada. E para que você não faça questão de nada. Se Jesus permitir que você fique numa insônia, você não ficar assim. Ah, eu faço questão, né, de dormir, eu quero dormir.
Mas se Deus permitir, amém. Se Deus você também descansar, você não fica, ai meu Deus, que vergonha. Acordei tal hora, se Deus te deu aquele descanso. Então você não faz questão de nada, né? Entende? Então, é mais para que a alma seja totalmente assim, não seja ela decidindo, ela sendo conduzindo as coisas, ela apertando o botão e conduzindo as coisas, mas que seja tudo ele conduzindo como ele quiser. Ou seja, ele tá treinando ela para entender a divina vontade, que é as circunstâncias que ele manda, entendeu? Então, se ela acordou, é a vontade divina, levanta. Se ela dormiu, é a vontade divina, dorme, entendeu? Então, é para ela entender que é Deus quem conduz tudo, é o fluxo divino, que não é você que põe seu gosto em nada, que não é você que tem que pôr seu eu e sua vontade para decidir nada na frente de Deus, mas é Ele que deve conduzir tudo. Então, se caminhava, a minha vista se ia um pouco longe, logo me repreendia. Não quero que a tua vista se afaste de ti, além da distância de um passo, para você não cair. Então, não fica muito prestando atenção nas coisas, só o básico ali para você não cair no chão, né? Porque se você fechar o olho também, você vai cair, né? Então, não, mas não fica muito se prendendo, observando muita coisa, não. Não faço questão dessas coisas, né? De ficar muito curiosa, olhando. Então, é uma mortificação que tá dando para ela, né? Porque realmente tá ali tirando dela, assim, todo tipo de satisfação humana, de você fazer questão de olhar ou de ver alguma coisa, para que seja realmente só quando Deus quiser que você realmente observa, né? Que não seja você por uma curiosidade própria, né? Então, assim, é muito forte, né? Que ela estava vivendo esse sacrifício do sacrifício. Não é que Deus vai ser contra você sair e olhar as coisas ao seu redor, né? Mas, assim, você vai ser uma pessoa assim que não é uma coisa que você vai fazer questão. É de você mesmo, sabe? Às vezes você é uma pessoa assim que tem, né, uma coisa de reparar muito em coisa que não precisa. Então Deus permite certas situações porque você é assim, né? Porque talvez você foi uma pessoa muito fofoqueira, né? Muito de gostar de ouvir atrás da porta, gostar de saber o que as pessoas estão falando e fazendo, né? Aí ele te contradiz, ele tira isso de você. Agora, se numa situação ele quiser que você use algo para reparar, então você só vai ouvir por amor a ele. Então você não tem curiosidade sua, sabe? De ser você querendo alguma coisa. Então ele faz isso para te esvaziar do seu eu. Você não vai ficar chateada, ai meu Deus, essas mulheres passaram aqui falando baixinho, não deu para escutar o que elas estavam falando, eu queria tanto saber o que elas estavam falando. Você não tem isso. Ele vai tirar essas coisas, né? De fofoca, de vontade de ouvir que é coisas e saber de coisas que ninguém tá te falando. Então você não, você vai para a igreja e você percebe que tem uma conversa estranha ali, né? Que as pessoas estão falando pelas beiradas, ou tem alguma fofoquinha rolando, mas ninguém veio falar nada com você daquilo. Você não fica assim também se metendo, né? Você não tem aquela curiosidade. Se chegar até mim, é a vontade de Deus. Se ninguém falar nada comigo, não é vontade de Deus, pronto. O que for a vontade de Deus, ele vai fazer eu saber. O que for a vontade de Deus, ele vai saber, ele vai fazer eu saber o que está acontecendo, mas eu também não fico assim, fazendo questão. E aí, tem alguma fofoca, fulana? Tem alguma novidade? Então, tudo que a pessoa faz questão, né? Então, se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me, em tudo eu criei por teu amor, priva a tua vista desse contentamento por meu amor. E a Luísa sendo privada, muitas vezes era para que nós não fôssemos, sabia? Às vezes o sacrifício é que a nossa vida vai ser fácil e maravilhosa, não, mas ela viveu muitos sacrifícios que hoje a gente, para purificar, fez em nome de todos, né? Para trazer luzes também para nós. E hoje, quando a gente olha as coisas, a gente olha com aquela pureza, né? E assim, não é uma coisa que você faz questão, por exemplo, se meu marido fala, Ruth, vamos viajar para a praia. Na praia, eu tenho um mapa a contemplar, né? Eu tenho uma beleza incrível ali que é o mapa a contemplar. E vamos supor que ele depois fale, ô Ruth, não vai dar mais pra ir pra praia. Então, tá bom. Eu fiquei privada. Vou ficar privada de ver o mar. Tá bom, entendeu? Então, é nesse sentido aqui, não seja uma coisa
que você faça questão, você saiba receber tudo da mão de Deus, e se não receber também, amém também, né? Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como por exemplo os ornamentos dos altares, procissão, dizia-me, não deves ter outro prazer senão somente em mim. Então, não buscar nada que seja assim prazer da pessoa, né? Que seja por prazer dela, uma satisfação. Então, isso a gente vai percebendo que ele vai fazendo na nossa vida mesmo. Você vai percebendo assim que você é uma pessoa assim, que não que o seu prazer nem nada nesse mundo, filho, nem marido, nem a casa, sabe? Você vai percebendo assim que essas coisas não te dão prazer a não ser a vontade de Deus, a não ser falar da vontade de Deus. Até as conversas que antes você tinha prazer de falar, às vezes são pessoas assim que tinham prazer, né? De ficar conversando muito com as pessoas, conversa vai, conversa vem, falar de tudo, né? Você vai percebendo que você não tem mais isso, né? Você não tá ali, né, por educação, mas não é uma pessoa assim que faz questão de estar ali envolvida naquela conversa, né? Entendeu? Não é uma coisa assim que você vê que você tem aquele gosto, né? Até meio cansativo, né? E por amor a Deus, né? Você tá no aniversário, você vai lá e participa, mas você não fica assim muito, tanto. Aí eu faço questão de ficar aqui até a tarde da noite, batendo o maior papo. Você vai percebendo assim que você é uma pessoa assim aberta, carinhosa, respeitosa, educada naquele ambiente, né? Você não vai ser também uma pessoa que vai ficar de cara feia para ninguém. Porque você não existe, né? Você é invisível. Você não existe, você vai morrer para si mesmo. Então, você não existe, o seu eu não existe, também você não se considera, né? Então, você vai respeitar aquele lugar ali, né? Então, você não vai ficar de cara feia para ninguém, tratar ninguém mal. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver que as conversas, não... entendeu? E você vai percebendo que a única coisa que realmente te importa mesmo é a vontade de Deus, é falar da vontade de Deus, não tem outro assunto, né? Você vai percebendo assim que é só por Deus mesmo que você levanta, faz a comida, não é um gosto. Ai, amo cozinhar e hoje eu quero preparar aquele prato. Ai, eu faço questão de fazer um bife à milanesa de não sei o que, uma macarronada e não sei o que. Você vai perceber que você é só por amor a Deus mesmo que você vai lá lavar vasilha, faz a comida, cuida da família, né? É tudo por amor a Deus mesmo que te move, não é nada humano, né? E porque se era algo humano, Deus vai permitindo. Eu percebi isso muito com meu marido, né? Eu tinha uma busca de satisfação, assim, né? De querer muito se agradar meu marido e dele me elogiar e do carinho dele. E aí Jesus permitiu, eu ficava intrigada com aquilo. Jesus permitia ele me privar muito da presença do meu marido, né? O marido muito frio, né? E aí meu marido ficava muito assim, ausente, assim, indo conversar com os familiares, né? Não em casa e me deixando muito tempo assim sozinha, né? E eu fui percebendo aquilo, né? E começou a me incomodar. Eu tenho que chamar a atenção do meu marido, Jesus, o que que tá acontecendo? Então aí Jesus foi me mostrando, na hora que eu quiser, filha, que vocês fiquem juntos, você vai ficar junto, mas você não tem que fazer questão de nada. Eu vou te mostrar a hora que você também tem que ir lá, né? Então, assim, eu fui percebendo que ele estava trabalhando, porque eu ficava muito tempo prestando muita atenção no meu marido. Você estava olhando para outras mulheres, né? Isso é uma coisa que me prendia muito a minha atenção. Então, tinha um eu muito forte de um ego, né? De estar nos lugares, mas eu não conseguia ficar ligada em Deus, né? Porque eu estava prestando muita atenção, com o olho olhando o supermercado e com outro olho de olho no meu marido para ver qual a direção que ele estava olhando. Aí Jesus foi, me deu uma luz muito forte, um puxão de orelha daqueles, mostrou a palavra de Deus me chamando de adúltera, né? Falou que eu era adúltera espiritual, eu tomei um susto, que eu falei, adultério? Eu nunca fiz adultério com meu marido. Aí Jesus falou, foi isso, você fez adultério comigo, né? Porque você olha para o seu esposo e tira os olhos de mim. Então Jesus permitindo a frieza dele para que eu pudesse olhar para Jesus e tirar os olhos do meu marido. Então eu tinha aquele sentimento de querer olhar para controlar aquela situação ali, de ciúme e tudo, né?
paixões, vícios, misérias, e que ele vai purificando, né? E aí ele vai tirando isso de você, né? Qualquer coisa em direção ao seu eu, né? Ao seu ego, né? A, a sua pessoa, né? Então não deve ter outro prazer senão somente em mim. Se enquanto trabalhava, estava sentada, né? E tem essa questão que eu falei, né? Então tá. E olha pra você ver, você fala assim, nossa, coitada da Luísa, né? Ela ficou se sentindo pressionada, a vida dela ter ficado pesada. A vida da pessoa desse jeito fica pesada, né? Porque o ser humano tem aquela coisa de a liberdade é não ter ninguém te controlando, né? Não ter pai e mãe dizendo nada, não ter autoridade te dizendo o que fazer, que isso traz trauma, que isso traz peso. Aí nós temos uma sociedade doente que defende valores assim totalmente contrários e que hoje se fazem guerra contra a questão hierárquica, né? O patriarcado, a autoridade, é você ter alguém que te diga o que fazer, se submeter à vontade de alguém. Hoje é visto isso como uma violência psicológica feita à pessoa. Então, desde a criança, eles querem tirar do controle dos pais, né? Dizendo que a criança não tem que se sujeitar aos pais, que esses pais que ficam toda hora ali no pé são agressivos, violentos. Então, nós estamos num mundo muito complicado que estamos totalmente contra Deus, né? Contra a vontade de Deus. E o ser humano vê como incômodo isso, né? E aí o ser humano querendo fugir desse olhar, né? E achando que ele próprio tem que definir o que é bom para ele, a gente vê aí as consequências disso aí, né? De tantas situações que a gente vê acontecer. Então, gente, você ter os olhos de Deus sobre você, cuidando de cada coisa, te guiando, te protegendo, é o maior sonho de todos, porque eu mesmo antes, eu não sentia esse olhar dele. Eu me sentia sozinha e eu me sentia muito sozinha na vida espiritual também. Eu não sentia assim que ele se importava muito com o que eu tô comendo, com quem que eu tô falando. Eu não conseguia ligar essa vida humana a Deus, né? E eu sentia muito sozinha na vida espiritual. E quando eu fui descobrindo a divina vontade e vivendo o processo de purificação, e vendo que Jesus entrava em tudo, gente, ele entrava na minha vida conjugal, e como era a minha vida com meu marido, né? O relacionamento, onde que tinha que melhorar, mudar, aonde que eu tinha ali uma coisa ali que eu fazia questão, né? Que eu pensava que tinha o meu eu muito forte ali no casamento, né? Em coisas ali erradas que eu estava pensando em mim, me colocando meu eu. E eu fui vendo, nossa, mas Jesus presta atenção nisso, Jesus presta atenção naquilo. Nossa, Jesus presta atenção se eu faço questão de alguma roupa, de algum sapato. Nossa, Jesus faz questão de tudo isso. E eu fiquei encantada. Eu não fiquei chateada, eu não fiquei revoltada. Eu não pensei que, nossa, mas que controle. Não veio isso na minha cabeça. Eu, sinceramente, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, Jesus presta atenção nisso tudo, mas que legal. Então não vai ter um ponto da minha vida que eu vou me sentir que ele não tem olhos ali. É tão legal isso. É tão legal você ser cuidado. É tão legal você ser direcionado. É tão legal você ter alguém que cuida de você em todos os detalhes, que vigia seu coração, para que não se desvie dele. A gente é tão pequeno e dependente disso, gente. A gente não pode confiar em nós mesmos. Se a gente tirar os olhos de Deus por um segundo e achar que a gente pode, a gente trai ele, a gente dá as costas para ele, a gente escolhe o nosso eu. Infelizmente, nós não podemos confiar que somos nós poderosos o suficientes. Se não for a graça dele, né? Como a Luísa tá aqui. E ele não preocupa, Luísa, é eu mesmo que vou trabalhar na sua vida, é eu mesmo. Não pensa que é você que tem que fazer alguma coisa e criar uma contradição, alguma situação para você morrer pro seu eu, não. Eu que vou prover as realidades. Então, assim, aí a gente percebe que é Jesus olhando tudo e às vezes coisas que a gente nem sabe, que tá lá no nosso inconsciente, ele permite situações para mostrar o que tá errado, o que tem que ser mudado, gente, isso é uma bênção. E isso ele faz isso na vida das pessoas, mas elas não entendem, né? Não tem a luz para entender que é Deus que está contradizendo elas. Às vezes elas acham que é o mal, igual
um youtuber aí muito conhecido, que tem canal grande, entendeu? E ele falando, né, tanto golpe que sofreu, tantos problemas lá de monetização, problema no canal dele, que quase desistiu. Quem contradizeu ele? Foi as pessoas ou foi Jesus? O que vocês acham? Então, o próprio Jesus, que muitas vezes quer, mas Jesus quer prejudicar o canal dele, acabar com o canal dele, às vezes sim, porque o eu dele tá poderosamente ali. Mas não tá dando fruto? Às vezes não, porque tem interesse, né? Talvez o fruto comece a partir do momento que a contradição acontece, que a pessoa aceita passar por aquilo. Talvez é aí que o fruto começa. Porque aí ele vai estar ali, mas agora, se eu fazer questão de considerar muito a opinião das pessoas e falar só do que elas querem, né? Ficar sempre preocupada com a opinião delas para saber o que elas querem que eu falo no canal, o que dá Ibope, e eu fazer conteúdos e conteúdo só pensando no Ibope, no que as pessoas gostam de ver. Agora eu percebi que eu estava servindo as pessoas, né? E não a Deus, né? Então agora eu não vou me preocupar com isso. Se vou ter seguidor, se eu vou perder seguidor, os comentários, né? Agora vai ser só por Deus. Então, assim, para purificar aquela realidade ali em que a pessoa tá olhando para si mesma, né? E não para ele. Então, assim, aí você fala, nossa, contradição é sinal ruim? Não. Muitas vezes, aí você fala, Jesus mesmo que está contradizendo. As contradições é um grande sinal para a pessoa mostrar que tem o eu ali. Para ver Jesus está dizendo para ela, tem o eu ali. As contradições muitas vezes é para isso. As contradições tem alguma coisa, tem algum recado que Jesus está dando. Se a pessoa é inocente, é reparação. Se a pessoa não é tão inocente assim, é purificação. Mas enfim, sempre é um bem, nunca é um mal. É sempre a ação de Deus em prol de restaurar uma pessoa, uma alma, uma mente, né? É um bem que Deus está fazendo e as pessoas não gostam. E quem não gosta de contradição, aí que acontece? Tudo que você foge, Deus permite acontecer, porque às vezes é uma pessoa assim que não gosta que ninguém te interprete mal. Então você só quer justificar o tempo todo, aí Deus permite as pessoas te entenderem mal. E permite aquela realidade até você largar o osso e falar, não, não é assim, né? Então, é muitas coisas assim que Deus trabalha na nossa alma. E coisas que ele traz à nossa consciência, porque se ele mesmo não trouxer, a gente não sabe. Acessar nosso inconsciente carrega tanta coisa, né? E Deus muitas vezes traz, né, situações, permite, porque para purificar, para ele ter mais espaço em nós, porque talvez tinha coisas dentro de nós, tem bloqueios para Deus, né? Travas para Deus, né? Então, ele vai e tira. Às vezes você tem um eu muito grande, eu não gosto de falar, eu não gosto de participar, eu não gosto de partilhar. Eu não gosto de voltar atrás no que eu penso de tal pessoa, eu não volto atrás, eu tomei essa decisão e não volto atrás, não peço desculpa, não assumo que errei. Eu não volto atrás de jeito nenhum em certas coisas e Deus quer que você volte atrás, mas você não larga o osso por causa de um orgulho, por causa de inveja, por causa de um monte de coisa. E Deus quer que você volte atrás. E aí? Então ele vai e te amarga, né? Você percebe que parece que não tá dando frutos, você tá sozinho, você não. E ele permite você ficar assim para você perceber que quem disse que é para você ser sozinho, caminhar sozinho? Deus te colocou em um lugar para caminhar. Então, assim, tem tantas realidades que Deus permite amargar lá na sua vida, porque às vezes você deu as costas para ele por causa de filho, por causa de marido, por causa de opinião humana e não por obediência a Deus, né? Então você faz questão que os seus filhos sejam perfeitos, faz questão que tal, e fica ali das costas para Deus e colocam tantas coisas em primeiro lugar, o trabalho, os filhos. Aí Deus permite lá uma contradição lá com eles lá, para que você largue o osso, para que você perceba. É uma informação, é uma luz para você de que tem alguma coisa errada, né? Mas às vezes o orgulho te impede, né, de dar o braço a torcer, porque você tem um ego inflado muito forte. Mas Jesus quer tocar seu coração. Então, é muito importante isso. Às vezes, Jesus fazia convites amorosos para Luísa, fazer ela sentir uma atração poderosa para ficar com ele, para receber a Eucaristia, e ele não dava a Eucaristia para ela.
E é isso que ele queria. Então, assim, nada, nada disso, sabe? Ele quer, assim, que você tanto faz, tanto fez, até essas coisas espirituais, que você não faça questão do sensível, do sentido, nada disso, né? Porque seja realmente só quando Deus quiser mesmo, né? Às vezes é aquela pessoa que faz questão de missa diária, todo dia tem que ir na missa, e Deus vai te contrariando nesse sentido, não permitindo que você consiga ir, e você sente a privação, mas Ele quer, não, você vai quando eu quiser que você vá. Não por você, que você não faça nada por você. Porque aí que está o problema, é quando a criatura faz por ela, para ela ser santa, para ela pensar em si mesma, aí ela reza as coisas que ela gosta, os atos que ela acha que é bonito. Então ela móvel falando que está fazendo a vontade de Deus, mas não é, ela está fazendo a vontade dela, dizendo que é a vontade de Deus. Porque ela sempre olha o que é bom para ela, o que consola ela, o que ela mais gosta. E não deve ser isso. Então é só por amor a Deus que uma alma tem que viver, mas isso tem que ser concreto, é real. Então Deus te dá experiências reais para você morrer para si mesmo e negar a si mesmo e fazer as coisas só por amor a Ele. Isso é a coisa mais linda que Ele pode te dar, a verdade, porque aí como que você vai confessar uma coisa que você não vive e que você não vai ter ideia se vive, se não vive, se não tiver experiências concretas para dizer, ah, eu morri realmente para isso. Realmente eu só fiz por amor a Deus. Realmente Jesus confirmou para mim que só foi por amor a Deus que eu fiz aquele trabalho que ele pediu. Como se você não tiver experiências concretas e reais de ver realmente que Deus está reinando? Como que você vai declarar isso? E Deus não está te formando na mentira, é na verdade. Então, ele é muito amor dele, né? Você vê o trabalho dele na sua alma, não basta que ele veja. E você tá vivo, uma consciência, uma inteligência ali junto, percebendo essa ação dele, confirmando essa ação dele. Como você vai apreciar a divina vontade, amá-la e apreciar ela e defendê-la, se você realmente não sentir isso na sua vida, isso acontecendo, né? Então você precisa perceber o livro do céu na sua alma. E através disso você vai lembrar, olha, o trecho falava disso, agora eu entendi. O que eu estou vivendo está falando no livro do céu, a Jesus amarga mesmo as coisas para tirar a vontade minha que eu tinha, né, de fazer do meu jeito. Aí Jesus permitiu assim, assim, para sair do jeito dele. Amém. Glória a Deus. Eu estou vivendo o livro do céu, é real. Como que você vai confirmar isso se não tiver uma experiência concreta com essa verdade? Essa verdade tem que ser encarnada em você. Não fazemos aqui uma leitura teórica. Nós estamos lendo um livro de romance e apreciando a vida da Luísa com Jesus. A Luísa já está no céu. Ela viveu isso e você, nós agora. Então é muito importante isso, entendeu? Então é isso, amém?